Ok, então a gente continua com a parte 2 das geometrias das transformações em computação gráfica, onde a gente vai ver como representar, basicamente é isso é um truque, né, da álgebra linear, como representar translação também em forma de multiplicação por matriz. Para nós é muito importante usar multiplicação por matriz em computação gráfica para tornar as coisas mais rápidas, ok? Então, a gente viu lá na aula passada que a gente pode usar transformações, né, para representar, para mover objetos ou para representar objetos em relação a uma base, ok? Então, para representar objetos em relação a uma base, a gente precisa entender um pouquinho de relações espaciais. Posição, por exemplo, ela pode ser definida em relação ao referencial. Nesse caso aqui, a gente tem um referencial A, um ponto P em relação a esse referencial A, basta eu descobrir quais são as 3 coordenadas, né, de P em relação a cada um desses vetores da base aí. Então, tem um vetor X, vetor Y, vetor Z. Se eu conseguir descobrir as coordenadas desses 3, que a gente chama de PX, PY e PZ, a gente consegue definir posição de um ponto, a gente diz, posição de um ponto em relação a uma base. Isso é translação. Se vocês pensarem que a origem está em 0, 0, 0, ok? Eu consigo chegar no ponto P somando 0, 0, 0 com PX, PY, PZ. Fazendo isso, eu estou no ponto P. Veja bem, se eu tenho uma câmera e quero colocar a câmera no ponto P a partir do ponto 0, da origem, basta eu definir essas 3 coordenadas, que eu consigo. Se eu quiser mover ela um pouquinho, eu defino qual é esse deslocamento para mover ela. E se eu somar ele com o anterior, eu vou estar movendo, né, a minha câmera, ok? Só que movendo, eu consigo mover no espaço, mas a câmera estaria sempre olhando para a mesma direção. Tá? Ou seja, a gente nota aqui que eu preciso de algo mais. Então, se eu estiver querendo simular uma câmera, para poder mover essa câmera da maneira que eu quero no espaço, a gente precisa de orientação. Ok? Então, se além da posição vista no slide anterior, a gente tiver uma orientação em relação a um determinado referencial da minha câmera, aí sim eu consigo especificar completamente, né, para onde a câmera está olhando agora e em que posição ela está. Pô, legal, então se eu começar a mexer agora nessa orientação e mexer na posição, significa aplicar novas transformações, né, de orientação e novas transformações de posição, então a gente consegue mover a câmera de uma maneira a contento, para produzir, por exemplo, uma animação diferencial. A gente vai movendo bem pouquinho. Então, eu dou um dx na orientação, um do, né, na orientação, e um dp na posição, e mando ela para nova orientação e nova posição. Tá? Se isso for feito de maneira diferencial, de maneira bem pequenininha, a gente tem a sensação de movimento da câmera. Só para vocês terem uma ideia de aplicação disso, né? Mas para orientação eu preciso o quê? Eu preciso, para especificar a orientação, a gente viu até agora que precisa de uma matriz, ok? Para a posição, que está aqui, eu só preciso de um vetor. E para a orientação eu preciso de uma matriz. Pô, imagina sair somando isso e sair multiplicando a todo frame. Tá? É um pouquinho trabalhoso. Então, por isso que é melhor se a gente conseguir juntar isso numa única coisa. Aí é o que a gente vai fazer, vai mostrar como se faz, né? Através de um truque. Na verdade, isso é um truque da álgebra linear, para juntar posição e orientação. Okay? Então, a gente viu lá atrás que a orientação, ela pode ser, a matriz de orientação, né, ela pode ser especificada
pelos cossenos diretores. Então, imagina aqui que a gente tem o vetor de base x, y e z, né? Se eu aplico uma orientação, eu vou mover x para uma determinada posição, y para uma determinada posição e z para uma determinada posição. Eu só apliquei uma transformação de orientação. Então, no caso, se eles eram ortogonais entre si, se eles tinham norma 1, eles continuam sendo ortogonais entre si e continuam tendo norma 1, ok? Em isso ocorrendo, se eu não alterar a norma dos vetores e não alterar a ortogonalidade entre eles, que isso eu garanto, né? Quando eu estou fazendo uma transformação de orientação, uma transformação de rotação, tá? Vai continuar a mesma norma e sendo ortogonal. Então, a gente consegue utilizar essa matriz, que eu já mostrei lá atrás, que é chamada de matriz dos cossenos diretores, para representar a orientação. Ok? Então, essa é uma matriz muito utilizada, é uma das maneiras utilizadas, né? Mas não tanto, em computação gráfica, para a gente conseguir descobrir, né? Matriz de orientação. Qual é o problema desse tipo de representação? Eu tenho que saber onde é que foi parar os meus eixos, ok? Então, se eu tinha os eixos originais e rodei, eu tenho que descobrir para onde eu fui parar. Tá, hoje em dia isso é mais tranquilo, então por isso que tem condições de fazer isso. Se eu tiver sei lá, um dispositivo como esse que tem em celular, que consegue descobrir esses ângulos para mim, né? Eu consigo sair atualizando essa matriz aqui, ok? Eu consigo sair multiplicando sempre o quanto eu movi pelo anterior. Fazendo isso, eu tenho controle da orientação. Tá? Lembrando que por ser tudo aqui cosseno, né? E por serem ortogonais entre si, é tranquilo aplicar, inverter essa matriz, né? Isso aqui a gente já tinha visto anteriormente também, ok? Para inverter ela, basta eu transpô-la, né? Transpondo, eu consigo encontrar a matriz inversa. Só relembrando dos slides anteriores, tá? Uma pausa só para a gente lembrar que nós estamos adotando aqui na disciplina um sistema de mão direita. O que é um sistema de mão direita? Se você pensar que a sua cabeça está olhando para o eixo Z, olhando para cima, aliás, né? Sua cabeça, a direção do seu corpo para a sua cabeça está apontando para o céu. Se você estender sua mão direita, você tem o que a gente chama de um sistema de mão direita. Muita gente pensa que é por conta dos dedos, né, da mão direita. Por acaso é a mesma coisa, mas quando ele foi pensado, foi por conta disso. Estenda a sua mão direita. Se você está olhando para cima, que é o Z, e estendendo sua mão direita, obviamente a sua mão esquerda vai ser o Y, né? O Z para cima, mão direita X, mão esquerda Y. Isso é um sistema de mão direita. Ok? Se você trazer para cá, para a mão, estender o seu polegar, o dedo médio, né? E o indicador é o Z. O polegar é o... desculpe, tá certo, é isso. Z é o indicador, Y é o polegar e o seu dedo médio vai ser o eixo X, ok? Também é a mesma coisa, é só se você inverter aí, então você vai ver que, no caso, você está com o sistema de mão direita, que tal você, se colocar aqui no final de Z, você está olhando para a tela. Da tela saindo para você é o Z, do início da tela embaixo para a direita é o X, e do início da tela embaixo para cima é o Y, ok? Isso é um sistema de mão direita. O contrário, obviamente, se você quiser adotar, vai ser um sistema de mão esquerda, ok? Se você preferir por usar a mão esquerda, use sempre ele, em tudo, inclusive no entendimento dos cálculos. Mas 99% das pessoas utilizam o sistema de mão direita.
tá? Então, só para a gente relembrar isso aí, tá? Outra coisa que é bom relembrar também é o produto cruzado. Pô, legal, essa minha matriz de orientação, ela possui vetores canônicos, né? Ou vetores unitários, desculpa, e que são ortogonais entre si. Então, se eu tiver dois vetores, a gente, quando especifica uma rotação em forma de matriz, na verdade, a gente está com redundância. A gente não precisaria de todos esses números aí para representar uma rotação. A gente já representa ela assim por facilidade já de implementação de transformações, ok? Mas poderia eu utilizar só 4 números. Então, a gente tem redundância. Uma dessas redundâncias, por exemplo, eu consigo descobrir, se eu tiver 2 vetores só da matriz de rotação, eu consigo descobrir o terceiro. Como é que eu consigo descobrir o terceiro? Através de o produto cruzado. Tá? Então, se eu tiver o eixo X e o eixo Y da matriz de rotação, por exemplo, eu consigo descobrir o eixo Z fazendo o produto cruzado de X com Y. Tá? Então, se eu tiver 2 vetores e fizer o produto cruzado entre eles, o terceiro vetor vai ser ortogonal entre esses dois. Repare, esses 2 vetores não precisa ser ortogonal e nem necessariamente ter norma 1, mas o que eu garanto é que o terceiro vetor ele vai ser ortogonal entre os dois. Obviamente, se os dois não tiverem norma 1, o terceiro também não vai ter norma 1, né? Tá? Mas a garantia da perpendicularidade entre o terceiro vetor, isso ocorre. Ok? Então, o produto cruzado ele pode ser muito usado, pode ser usado aí por vocês no futuro. Lembrando que ele segue regra de mão direita, se eu tiver um sistema de mão direita, e mão esquerda se eu tiver um sistema de mão esquerda, né? Cada um determina aí o que quer usar. Provavelmente todo mundo vai usar a mão direita, eu acredito. Ok? Então, relembrando o produto cruzado. E o produto cruzado ele pode ser implementado usando isso aí que a gente chama de matriz dual. O que é uma matriz dual? Dado um vetor V, X, Y, Z, essa matriz aí que tem como componentes as coordenadas de V manipulada, né? Então, veja aí que eu tenho menos Z, Z, Y, menos X e X. Isso aqui é a matriz dual. A gente chama isso aqui de matriz dual do vetor V. Se eu pegar essa matriz dual e multiplicar por um vetor A, tá? Eu estou fazendo o produto cruzado de V por A. Tá? Então, isso é uma maneira prática aí de vocês não precisarem decorar aquela expressão lá que está no produto cruzado, né? x2y3 menos x3y2 e assim vai. É uma maneira prática para vocês implementarem o produto vetorial, se precisar. Okay? Tem até uma interpretação disso, eu vou pular essa parte, porque o que interessa para nós aqui eu falei que era possível, né? Eu falei o que é um referencial, no caso, o referencial, ele precisa, para eu referenciar a câmera completamente, eu preciso ter orientação e posição. Isso é um referencial para mim. E o que a gente quer fazer aqui, a partir de agora, é juntar os dois numa única matriz. Pô, a gente lembra que posição eu não consigo representar em forma de não conseguia até então, né? Representar em forma de multiplicação de matriz por vetor. E se a gente conseguir isso, é importante, porque a gente consegue implementar uma única matriz. Pensa, eu tenho uma única matriz lá de transformação, mexeu a posição, mexeu a orientação, eu mexi nessa única matriz. Eu não preciso ter duas, ter uma matriz e mais um vetor. Eu elimino o vetor, fico com tudo numa única matriz. Ok? E é isso que a gente vai ver como fazer a partir de agora. É simples. Tá? Relembrando, né, que posição é translação em relação a uma origem e com o conceito de coordenadas homogêneas, a gente consegue implementar isso em forma de multiplicação por matriz. O que são coordenadas homogêneas? Para eu ter um ponto representado em coordenadas homogêneas, basta eu acrescentar nesse ponto a variável 1 como última componente. Então, se eu estou em 3D, x, y, z, coloquei 1 embaixo, eu estou representando esse ponto em coordenadas homogêneas. Na verdade, é um pouquinho mais
complexo do que isso. Esse 1, na verdade, seria uma variável W, mas as transformações, a geometria projetiva, desculpa, né? Ela imagina que você está num plano onde esse W é um plano projetivo. Então, se eu pegar um vetor 3D, jogar ele num plano 4D projetivo, eu vou ter, e pegar nesse plano W igual a 1, aí eu consigo introduzir esse conceito de coordenadas homogêneas, ok? Então, eu saio do 3D tradicional que a gente conhece e acrescento uma quarta variável, vou para 4D. Só que eu sei que a última coordenada vai ser sempre 1. E as minhas operações, elas garantem isso. Então, na verdade, eu nem preciso, se eu estiver multiplicando uma matriz, né, por esse ponto aqui, eu nem precisaria fazer essa quarta multiplicação, porque eu sei que o resultado lá, um ponto P', né, vai ser também 1 no final, sempre. Ok? Só vai mudar de x, y e z. Então, não precisa implementar... e realmente os algoritmos não implementam a multiplicação desse elemento W. Okay? Então, isso é coordenada homogênea. Acrescenta uma variável, acrescenta uma componente no vetor, e essa componente vai ser sempre 1. Ok? Repara, ao invés de 3D, eu fiquei com 4D agora. Então, se eu tivesse no plano, ao invés de 2 componentes, eu teria 3, né? Sendo que a terceira seria sempre 1. Legal. Então, como a translação, desculpa, é não linear, se eu quiser representar uma transformação de translação em forma de matriz, agora eu consigo, ok? Basta eu acrescentar na minha matriz, ó, eu tenho translação, né? Basta eu acrescentar na minha matriz, agora, uma linha de zeros embaixo, sendo que o último elemento, ele é 1, ok? Com isso, a gente cria o que a gente chama de transformação homogênea. Eu consigo juntar as transformações anteriores que eu tinha aqui nessa parte, onde eu tenho a matriz de identidade 3D, qualquer transformação que eu aplicar aqui está valendo, transformação de escala, transformação de rotação, ok? Os componentes vêm sempre aqui nessa posição. E a parte de translação fica aqui desse lado, tá? Se a gente acrescentar lá embaixo 3 zeros e 1, repara, o resultado disso vai ser sempre, né? Se eu tiver uma matriz multiplicada por outra, por exemplo, eu vou ter, isso aqui vai se manter 001, ok? Então, imagine que você aplicou uma transformação, pegou uma outra transformação, aplicou em cima daquela. Se ela estiver representada dessa forma aqui, a transformação resultante, ela vai ter essas 4 componentes embaixo também. Isso aqui vai continuar, da mesma maneira que continuava lá. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por esse ponto, eu vou ter sempre 1 aqui no final, porque eu tenho 1 multiplicando 1, né? 1 vezes 1 vai dar 1 lá embaixo. Então, a gente nem faz essa última operação aqui, porque eu já sei que, ó, 0 multiplicar, vou ter sempre, né, 1 aqui no final, ok? Pegando essa linha e multiplicando por esse vetor, eu vou ter 1, ok? É isso que eu estou dizendo. Vamos fazer essa operação aqui, se vocês conseguirem fazer mentalmente. É fácil ver que se eu pegar essa matriz aqui e multiplicar por esse vetor, pegando essa matriz 4D e multiplicando por esse vetor com 4 coordenadas, eu vou obter um vetor de 4 coordenadas. Quais serão as coordenadas desse vetor? A primeira coordenada é x mais, aqui dá 0, x mais tx multiplicado por 1, né? Então, a primeira coordenada, x' aqui, ela é x mais tx. Opa, legal, eu estou pegando um vetor x, componente x, somando com tx, ok? Da mesma maneira, a segunda coordenada é y, né? A segunda aqui, ó, y mais ty, ok? E a terceira é z mais tz. A quarta vai voltar a ser 1. Então, eu vou ter como resultado disso aqui x mais tx, y mais ty e z mais tz. E 1 no final embaixo. Isso vai ser o vetor resultante.
esse vetor x', y', z'. Pô, veja que bacana. O resultado disso aqui é uma translação do vetor x, y, z1 com o vetor tx, ty, tz e continua 1 lá embaixo, não vou alterar 1. Ok? Então, eu peguei x, y, z e somei com tx, ty e tz na prática. Tá? Isso vale para, se eu tivesse só duas componentes aqui também, né? Se tivesse um vetor 2D, tx, ty, y1, ok? Nesse caso, essa terceira linha viria para cá, né? No lugar da segunda, sumiria a componente z. Então, se eu tiver em 2D, isso aqui também é válido. Tá? Pô, legal. O que eu descobri aqui agora é uma maneira de representar a translação que não é linear. É um truque, né, que eu apliquei para poder representar ele em forma de multiplicação por matriz. Pô, mas dá um trabalho fazer isso, né? Se eu sei que aqui é sempre 1, mas pensa no caso genérico, onde você não sabe qual é o tipo de transformação. Você não sabe se é uma translação, ou você não sabe se você tem as componentes de rotação aqui, ok? É muito cômodo você usar isso, tá? E você não está onerando. Aqui eu estou falando de algumas multiplicações e algumas somas para realizar essa operação. Isso aqui é muito rápido para fazer. Isso aqui não dá trabalho nenhum, a menos que você tenha muitos pontos, né, para transformar, ok? Aí dá um pouco de trabalho, mas normalmente não é esse o caso, ok? Ou seja, a gente está se utilizando de um truque para criar uma forma de fazer a translação também como multiplicação matricial. Tá? Isso vale para a translação e isso vale também para a rotação, ok? E vale para a escala. Então, no caso genérico, eu ficaria com a parte de rotação ou escala. Se eu não tiver escala, tudo bem, que a maioria dos casos em computação gráfica, a gente não tem transformações de escala, né? A gente não vai deformar os objetos. A gente só vai mover o objeto. Se a gente estiver fazendo animação, a gente vai mover o objeto no espaço ou a gente vai mover a câmera no espaço. Então, na maioria dos casos de computação gráfica, a gente só tem a rotação, a translação, e aí, aqui é sempre 0, 3 zeros, e aqui é um vetor 1, né? E um vetor transformado, ele é essa matriz aqui, vezes um vetor original, e também a última coordenada desse vetor original é 1, né? Ok? Então, isso é o que a gente chama de transformação homogênea. Não sei se todos já tinham visto isso na graduação, mas eu acredito que alguns não, né? Isso é matéria nova, ok? Mas veja, agora é fácil, né? Aqui é transformação de escala em 2D, ok? Mas de forma homogênea. Então, isso aqui é transformação homogênea de escala, em 2D, lembrando, né? Tá aqui 2D. Isso aqui é translação pura, só tem translação aqui, isso aqui é escala, não tem translação, isso aqui é a rotação como vocês já conhecem ela. Basta colocar aqui, ó, 2 zeros e 1, 2 zeros e 1 aqui, ok? Repara, agora, aquela nossa transformação afim lá, que a translação, ela consegue ser representada aqui. Na verdade, eu consigo agora combinar qualquer transformação, simplesmente multiplicando, né? Então, aquele nosso bracinho robótico agora ficou muito fácil. Eu coloco uma transformação dessa em cada link dele. Se eu transladei ou se eu rodei, eu só altero, né, as respectivas componentes e já tenho, no final, se eu multiplicar um pelo outro, eu tenho a transformação no final da ponta do atuador, né? Onde é que eu quero que o atuador faça alguma coisa. Ok? Aí o pessoal de controle adora fazer isso usando integração, né? Para poder fazer um braço robótico se mover. Então, aqui um exemplo, novamente, né? Para vocês gravarem, da translação em 3D, nesse caso, né? Eu tenho 4 variáveis. Translação em 3D, pura, né? Só tem translação. Aqui, exemplo da matriz de escala, ok? E a matriz de rotação, ela continua valendo aqui. Basta eu colocar 0, 0, 0, 1
e 0001, aqui como última linha e última coluna. Eu teria escala pura, ok? Uma outra maneira utilizada para a rotação, e eu já apresentei de certa maneira para vocês isso, é utilizar o que a gente chama de ângulos de Euler. Tá? Ângulos de Euler é bom, é o que vocês devem utilizar aí na maioria dos joguinhos que vocês conhecem como roll, pitch e yaw, né? São os 3 eixos aí de rotação. Em animação, em aviação, por exemplo, em simuladores de aviões, né? Se utiliza isso. Mas, por outro lado, tem alguns problemas que a gente pode encontrar em computação gráfica. Então, por exemplo, a interpolação usando essa representação com os ângulos de Euler, ela não é tão boa. O que é essa representação em relação aos ângulos de Euler? Eu quebro uma rotação única, como essa daqui, né, em 3 rotações. Uma em torno de x, que a gente já viu lá qual é a matriz. Uma em torno de y, que é muito tranquilo descobrir também qual é a matriz. Vai ser em função do quanto eu vou girar, né, em função do ângulo de rotação. Aqui também em função do ângulo de rotação. E a outra em torno de z. Em torno de z é aquela matriz 2D, só acrescentando 1, 0, 0 e 001 e 001 embaixo, né? Na última coluna e na última linha, ok? Eu fico com a rotação em torno de z, que a gente já viu anteriormente. As duas, a gente já viu em torno de x e em torno de z. A em torno de y, como eu disse que era simples, é só abrir. Ou seja, eu coloco 1 em cima da correspondente ao eixo y, que é o ponto central aí, o componente central, o número central da matriz, né? 0 nas transversais, e aí o que era seno vira... Isso aqui é tranquilo para a gente obter aplicando um entendimento em cima da correspondente aqui, tá? Levando em consideração aqueles ângulos, os cossenos diretores. Tá? Dá para obter tranquilo esses teta, se eu souber quem é teta, né? Eu passo para esse tipo de representação. Então, o que essa representação, usando ângulos de Euler, fornece para a gente é sair de um esquema onde eu tinha que saber as coordenadas dos eixos, eu tinha que saber quem é ZB, quem é ZA, quem é YB, quem é YA, quem é XB, quem é XA. Se eu souber quem é isso, eu consigo usar outra representação, que é cossenos diretores. Mas, se eu souber isso, eu também consigo descobrir quem são essas matrizes aqui, ok? Se eu tiver o ângulo θ. Se eu não tiver, eu consigo calcular o ângulo θ usando aquela fórmula do cosseno lá, né? Cosseno de um ângulo é produto escalar dos 2 vetores, cosseno entre 2 vetores, é o produto escalar entre 2 vetores, dividido pela norma dos vetores. Ok? Isso aí dá para descobrir. E aí, fazendo isso, eu descobrirei quem é o ângulo θ, e aí daria para mim passar para essa representação aqui em torno de cada eixo, usando a outra representação. Tá? Em alguns casos ela é mais fácil. Aqui, por exemplo, se eu souber que eu só tenho rotação em torno de x, é melhor usar isso aqui. Porque eu só vou precisar de uma variável, só vou precisar de θ. Moveu de θ, beleza. Só que, por outro lado, né, eu tenho que ter alguma ferramenta, e é o que se tem, né? Hoje em dia, quando você está com o dispositivo no seu celular, você está descobrindo, na verdade, ele está te passando, né? O quanto você mexeu o celular de θ em x, em y e em z. Ó, você só tem 3 variáveis aqui. Tá? Enquanto que lá na outra forma de representação, a gente precisa de 9, né? A gente precisa de muito mais. Ok? Ou seja, com essas 3 variáveis, θx, θy, θz, eu conseguiria essa representação aqui. Claro, se eu quiser sair daqui e ir para lá, para outra forma de representação, basta eu sair multiplicando uma matriz pela outra aqui, né? Fazendo isso, eu tenho uma matriz única, que vai ser daquela forma lá, tá? Os componentes dela. Ok? Mas o contrário, sair de lá e vir para cá, também dá para descobrir tranquilo, né?
ok? Claro, eu preciso aí manter sempre, nesse caso aqui, eu tenho que manter a minha origem, que eu tenho ela lá em algum lugar, e só o quanto eu estou rotacionando em função da origem. Deixa eu colocar a minha bateria. Pronto. Então, essa representação aqui, chamada de ângulos de Euler, ela é muito utilizada também em computação gráfica. Okay? Aí, para generalizar ela, tornar da outra maneira, é só multiplicar as 3, né? Isso aqui vocês sabem fazer. Então, não precisa decorar essa matriz aqui de baixo. Cada uma dessas 3 aqui é bom que vocês decorem, mas essa de baixo aqui é tranquilo, né? Vocês já conhecem ela desde lá do ensino médio. Essa de cima aqui, que é a rotação em torno de x, é só mover a outra, uma casa à direita e uma casa abaixo, né? E a em torno de y é só abrir os cossenos e os senos, colocar um no meio e inverter o sinal do seno. Tá? Regrinha bem simples para tentar decorar isso aqui. Tá? Vocês não vão precisar decorar, né? Mas as turmas anteriores que faziam prova, normalmente eu não colocava essas formulazinhas. Eles tinham que chegar a elas no final sozinhos, né? Ok? Legal. Existe uma outra maneira de representar a rotação ainda, que é, se eu tiver um eixo, por exemplo, aqui, ou direção, né? dx, dy, dz, ou x, y, z, sei lá. É um vetor, isso. E um ângulo em torno desse vetor, eu consigo especificar a rotação assim também. Eu estou dizendo, ó, eu quero rodar em torno desse ângulo aqui de um certo ângulo θ. Ok? Aqui, então, está a minha direção, e aqui está o quanto eu quero rotacionar. Se eu tiver quem é x, quem é y e quem é z, né, desse vetor, e quem é o ângulo θ, basta eu aplicar essa matrizinha aqui, ok? Eu tenho as 9 componentes aqui, ó. Primeira componente, segunda componente, terceira componente. Eu tenho sempre 1 menos cosseno θ, olha que legal aqui. E eu tenho x ao quadrado na diagonal, né? E aqui do outro lado eu tenho... Bom, essa matriz aqui é possível a gente chegar a ela de uma forma genérica também. Eu não vou cobrar novamente, mas só para vocês saberem que é uma outra possível maneira de se representar uma rotação dado um eixo e um ângulo em torno desse eixo. Ok? Então, o exemplo de rotação e translação agora, usando coordenadas homogêneas, esse é o intuito dessa aula, é vocês aprenderem sobre coordenada homogênea. Se eu tiver rotação, seguida de translação, é só eu chegar na matriz, colocar a parte de rotação, colocar a parte de translação, e aí eu tenho a matriz homogênea. Ok? 0, 0, 0, 1 lá embaixo. Pô, agora legal, qualquer ponto aqui, ponto 3, 7, 0, por exemplo. Em coordenadas homogêneas, basta eu acrescentar o 1 aqui. 3, 7, 0, 1, colocar desse lado aqui, pegar essa matriz, multiplicar por esse ponto, eu vou ter o ponto rotacionado de 30 graus em torno do eixo Z e transladado de 10 unidades ao longo de X e 5 unidades ao longo disso. Isso tudo numa única operação matricial. Veja que legal. Eu consigo juntar a translação, rotação e translação, consigo o contrário também. Translação mais rotação. Só que translação e rotação não é direto assim. Não é só eu colocar a parte de rotação aqui e a parte de translação aqui. Translação mais rotação, eu preciso criar as duas matrizes separadas, ok? Aqui está, translação e rotação. Translação seguida de... Desculpa, tá aqui em cima, né? Translação no ponto, seguido de rotação no ponto. Se eu fizer a multiplicação disso aqui, eu vou ver que não dá só colocar Tx e Ty aqui, né? De cara aqui, eu já vou ter um cosseno θ vezes 1, que não aparece lá, né? Ok? Então, só para lembrar que translação
seguida de rotação é diferente de rotação seguida de translação. Se eu tiver a rotação mais translação, é só fazer isso aqui como a gente fez, né? Ok? Agora, se eu tiver ao contrário, não. Eu tenho que criar as duas matrizes separadas e aí multiplicar uma pela outra. Aí eu consigo obter, né? Como está sendo feito aqui. Como a gente não sabe isso no caso genérico, eu estou aplicando uma transformação, eu não sei qual transformação que eu estou aplicando, então normalmente se mantém uma matriz, altera-se o que se quer, cria-se numa nova matriz, né? Transladei de tanto, cria uma matriz de translação pura e multiplica pelo que estava lá, ok? É isso que é feito, normalmente. Lembrar que isso pode ser agora aplicado em cadeia, né? Várias transformações seguidas uma das outras, ok? Só tem que obedecer uma regra, né, para isso. Aí a regra de associatividade, ela vale aqui também, né, associatividade entre matrizes. Quando vocês aprenderam álgebra linear, lá deve ter visto essas regrinhas de multiplicação, né, ok? Isso vale. Lembrar que OpenGL não utiliza isso aqui, não utiliza matriz, vetor, né, OpenGL faz o contrário, faz vetor por matriz, ok? Aí, nesse caso, a matriz é transposta, né? Também, né? Tá? E que é fácil inverter a transformação homogênea. Lembra que era muito fácil inverter a rotação. Para inverter a rotação, é só transpor matriz, ok? Na transformação homogênea, não é só transpor. Isso aqui é vetor coluna, vira vetor linha. Tudo bem, a parte da rotação, ou escala, né, ela fica tranquila. Tá? É só transpor. Mas aí eu tenho que colocar menos a parte da translação, escalar, né, com o x aqui original, né, o xab original. Ok? Aqui na última coluna. Então, mas mesmo assim, fazer essas operações aqui, transpor e multiplicar isso aqui é muito mais simples do que jogar para um software, né? Para poder calcular a inversa para você. Ok? Se for um software numérico, aí vai demorar mais ainda, né? Tem iteração aí no meio para poder calcular a matriz. Então, fazer essas operações aqui é muito mais rápido, né? Para poder calcular a inversa da transformação homogênea é muito mais rápida do que inverter a matriz propriamente dita, ok? E lá embaixo vai continuar sempre sendo 001. Tá? Por hoje é isso. Eu vou interromper a gravação aqui.